Nação Rubro-Negra, tudo bem? Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Será que agora o som vai ou só... Estamos escutando? Tá com teu áudio, tá chegando. Ah, agora tá chegando. Eu habilitei aqui, fiquei tentando falar em cima dos melhores momentos, mas acabou não saindo. Como eu vinha falando, um jogo em que a gente esperava uma maior dificuldade do Sport, diante do Retrô, que é uma equipe muito mais organizada que o Afogados e que o Decisão. Apesar do Retrô ter perdido na estreia
e também ter perdido na Copa do Nordeste, tinha uma questão de mudança de treinador e os jogadores se acostumarem com esse novo trabalho. Pode ser até algo parecido que aconteceu com o Guto Ferreira no ano passado com o Sport, né? E aí o Retrô teve uma maior posse de bola, até teve mais chutes a gol, só que com direção a gol o Sport teve mais. E aí os meninos conseguiram segurar. O Retrô fez um gol que aí foi de extrema felicidade, né? Uma cobrança de falta de extrema felicidade, então indefensável para o Davi, que mais uma vez demonstrou estar muito bem, só que em um lance específico ele teve uma falha ali. Ele vinha muito bem com os pés nas duas primeiras partidas, e nessa partida talvez a confiança passou de um nível ali, ele tentou fazer uma jogada com muita confiança, acabou entregando. Então, foi até bom talvez ter esse susto, para que no futuro o jogador ele saiba que também não dá para correr tanto risco ali atrás. E aí se repetiu o filme das outras partidas. O Sport sai atrás e parece que depois que toma o gol, consegue concatenar as ideias melhor no ataque, consegue fazer as jogadas um pouco melhor. E aí o Aju teve a felicidade de fazer o gol para coroar. Talvez se tenha um nome nesses 3 jogos, talvez 2 nomes que se destaquem no Sub-20, nos 3 jogos, seja a Aju e o Zé Lucas. E o Aju faz o gol de cabeça, depois ainda dá a declaração agradecendo pela segunda chance que o Sport deu a ele. E eu acho que aí a gente coloca um ponto final naquilo que foi feito no ano passado dele, empresário. Não tem nem mais por que falar nisso, e agora, daqui para frente, o jogador talvez já comece a figurar aí no banco de reservas, de repente, numa mescla, que o Sport vai ter jogos aí com menos de 24 horas de diferença, e é um jogador que provavelmente a torcida do Sport queira ver daqui a pouco jogando no time principal também. Então o Sport empata mais uma vez. Eu esperava 4 pontos, pelo menos, desse time nesses 3 jogos, mas eu acredito que, pela ansiedade, pelo que se colocou, está de bom tamanho. Agora o time principal vem para, já que foi cumprido o planejamento, vem para classificar o Sport e garantir essa vaga na Copa do Brasil e o tricampeonato do Campeonato Pernambucano. O Wolfrido, antes da gente colocar aqui a coletiva do César Lucena, que ao meu ver não adiantou muita coisa, né? É a mesma coisa, proteção aos meninos, jogou bem, quando na verdade eu não vi um jogo bom dos meninos, em cima daquilo que a gente já falou do Thiago Largue, enfim, para não ser repetitivo, mas assim, tu colocarias, porque há uma dúvida neste momento, se o Sport ainda, em virtude do calendário, vai usar os meninos do Sub-20 no Pernambucano. Só que se a gente for olhar a tabela de classificação, e a gente vai olhar daqui a pouquinho, a corda está mais do que esticada. Foram 3 jogos contra 3 times. O Retrô é um time de nome dentro do Campeonato Pernambucano, mas aqui para nós, se o time está organizado um pouquinho, goleava esses meninos ontem. Né? Se a gente for ver. Jogou bem, beleza, jogou bem. Mas se tem um adversário, o Retrô, que é o que né, no Pernambucano, que subiu de divisão, essa coisa toda, não de goleada não, tá, vou retirar isso aí. Mas o Retrô tinha vencido, eu não tinha vencido com dificuldade, não. Eu vi um jogo com lápis ainda de nervosismo dos meninos, o que prova que isso não é crime, mas prova que os meninos não estão preparados, alguns para o profissional, outros já estão, pelo menos a tirar pelos 3 jogos. A gente não vê, só para não deixar que eu não falei dos espinhos, né? Umas triangulações, umas jogadas, a gente vê desabafo, correria, pega a bola e a torcida, bora, bora! Sabe aquela história do vai Magrão! Vai Magrão! Só faltava um locutor ontem dizendo vai base, vai sub-20, sub-20! Brincando, mas a gente não vê qualidade, né, no conjunto, a gente vê qualidade individual. E os mesmos erros, mesmas falhas, mesmas coisas que não há milagre, e o César Lucena demorando, né? E claro, por um discurso, acredito até combinado, de proteção, e tem que ter mesmo dos meninos. Porque se tem alguém que não tem problema e não tem que ter culpado, botar GPS, é o grupo dos meninos. Que eu vou repetir uma frase, não sei se você concorda. Eu acho que Thiago Largue
eu fosse atleta do Sub-20, hoje, com esses 3 jogos que o Sport teve de oportunidade no Pernambucano, de alavancar minha carreira, porque tem menino bom aí que não jogou porque está mal treinado. E tem menino bom aí que apareceu individualmente. Mas teve aquele que precisava do toque, precisava da passagem de um lateral, precisava de um cruzamento, de um lançamento com qualidade. E para mim, eu, atleta do Sub-20, eu estaria com ódio hoje, mortal, né? Se bem que ódio não é um sentimento bom, não, mas não modo de dizer, do Thiago Largue, porque não preparou esse time para que viesse o César Lucena ou qualquer outro técnico e administrasse as poucas falhas que o time tivesse, inclusive o problema da pouca idade, da diferença de corpo, da maturidade, etc, etc, que isso aí dava para tirar. Mas assim mesmo, dentro desse contexto, um time bem treinado, contra esse Retrô ontem, eu acredito, né, porque não aconteceu, mas eu acredito que o Sport poderia vencer. Não sei se você enxerga isso também por esse lado aí da perda de oportunidade que esses times tiveram, né, por causa do Thiago Largue dentro do Sport. O trabalho de Thiago Largue, apesar de alguns resultados positivos, ele me chamou a atenção de maneira negativa por falta de conjunto. É um fato. Eu não tiro totalmente a questão de César, porque já tinha algumas coisas, substituições que davam para ser feitas, até de desempenho de jogador durante esses jogos. Alguns que ele segurou a mais, outros que ele demorou para colocar em campo e conseguir a solução, então ele tem a parcela de culpa dele também. Todavia, quando eu falo do desempenho do Sub-20, eu sempre lembro que eles não são profissionais ainda. Por mais que eles tenham jogado o Campeonato Pernambucano profissional, é um time Sub-20, não deixa de ser um time Sub-20. E aí, e eu acho, inclusive, que eles não correram esses riscos de levar um chocolate, uma goleada, porque, inclusive, o sistema defensivo talvez foi o melhor, o que mais se destacou nesses 3 jogos. O Retrô se comportou como se estivesse jogando contra o profissional do Sport. Porque se o Retrô, por exemplo, marcasse a saída de bola do Sport, o Sport matava o Sport. Porque nos jogos anteriores, por exemplo, só tinha um Aju. Os meninos entregavam a bola para o Aju. E é um comentário que eu fiz até com os colegas lá. Disse, cara, se marcar sob pressão, esse time do Sport se perde. Não aconteceu isso. Mas o Retrô se comportou de uma forma que, tirar pelo jogo de ontem, o Retrô vai cair. Esse elenco que jogou ontem contra o Sport vai cair. Porque tinha como vencer o Sport e vencer sem dificuldades. E eu concordo com você. Os meninos não são profissionais, não são nada, mas ainda mostram lampejos de que estão nervosos, que não estão conseguindo administrar esse tipo de situação. Mas e o que é natural? O que é natural, assim, são 3 jogos ali, que o primeiro jogo, vamos colocar o primeiro jogo com Afogados num gramado difícil, porque a gente aqui não tá para ninguém achar que um está acusando e o outro defende. A gente está aqui para mostrar o que aconteceu, né? De fato aconteceu isso. Mas o certo seria ter outros jogadores preparados psicologicamente, tecnicamente e taticamente, para que César pudesse demonstrar. Mas veja, eu sigo na linha que é o Sub-20. Então, é normal que se tenha uma evolução. Primeiro jogo em Afogados, gramado ruim, estreia para todo mundo. Difícil. Segundo jogo, estreia na ilha, já com a expectativa de vitória. E o terceiro jogo contra um time qualificado, teoricamente. Então, cada jogo teve uma história que pode emanar um nervosismo, uma questão de falta de maturidade desses jogadores, e é natural. Agora, o que eu sempre falo é que é a primeira vez que o Sport faz esse planejamento e completa o planejamento de, vamos jogar 3 jogos com Sub-20 e 3 jogos com Sub-20, porque a gente já teve até um lampeiro, assim, vamos jogar o Pernambucano com Sub-20. Levou a primeira lapada, cavalo de pau, entra titular, bora, volta. E a gente, como torcedor, e a gente que fala num canal como esse, que tem tanta audiência, a gente precisa também falar com o torcedor numa forma que a gente tem essa cultura. Foi a primeira vez que a gente fez o planejamento. A gente precisava da pré-temporada para o time principal. Então, que joguemos os 3 jogos, não perdemos nenhum jogo, não levamos goleada, apesar da tabela
Hoje a gente, inclusive, pode sair do G6, dependendo dos resultados, mas o time principal ele tem toda a condição de recuperar, se classificar para a quarta, semifinal e ganhar o Pernambucano. Então, eu não vejo como tão ruim. Eu acho que os jogadores, apesar de não ter o conjunto que, por exemplo, o Sub-17 tem, com o Alexandre, treinador, e a gente vê, por exemplo, o Maguari, com jogadores que não são renomados, mas com o Suede Lima, que já foi técnico da base do Sport, com um conjunto muito mais entrosado e hoje pode voltar à liderança do Campeonato Pernambucano. A gente perdeu uns 2 técnicos da base aí, tinha o português, eu esqueci o nome do português agora, e teve o Suede Lima. Careca, né? Um português careca. Isso, exatamente. Que eram 2 ótimos treinadores. E agora é a gente encontrar novamente um profissional que siga o padrão do esporte, e talvez esse seja a grande virada do esporte para se tornar um clube realmente formador para servir tanto para o profissional do clube quanto para o mercado. E aí é um estilo de jogo. E aquele estilo de jogo que eu vi aqui presencialmente na Copinha foi uma surpresa muito positiva. Assim como a falta de conjunto do Sub-20, apesar de negativa, ela não me deixou numa situação de terra arrasada, não. Acho, conseguimos empatar os 3 jogos, cumpriram a missão, muito obrigado. Agora o time titular entra para resolver e colocar o esporte no patamar que a gente gostaria. E provavelmente a gente vai utilizar um ou outro jogador desse no profissional, pela tabela que se colocou nesse primeiro semestre. Não vamos esquecer que a gente assistiu lá a reunião do Conselho Arbitral do Pernambucano e uma das questões votadas e aprovadas é a possibilidade de jogos com menos de 24 horas de diferença. Então, se um jogo vai ter menos de 24 horas de diferença do outro, a gente vai precisar, provavelmente, de jogadores da base para compor algum time mesclado com reserva, porque o principal vai lá jogar da Copa do Nordeste um jogo importante e, de repente, 24 horas depois tem um jogo do Pernambucano e a gente vai precisar de alguém aqui, Felipe Torres. Obrigado, Felipe, um grande abraço para você. Era Daniel Neri, o treinador, o outro treinador que saiu, que era muito bom também, junto com o Suede Lima, que acabou agora estando no Maguari, que pode voltar à liderança do Campeonato Pernambucano. Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.